Haruki Murakami, 1Q84, livro 2, julho a setembro. Capítulo 1. Aomami. Foi a cidade mais entediante do mundo. Apesar de a estação das chuvas ainda não ter terminado oficialmente, o céu de Tóquio estava limpo e os raios de sol incidiam sobre a terra sem parcimônia. As folhas dos salgueiros, novamente frondosos, projetavam no chão suas densas e agitadas sombras. Tamaru recebeu Aomami no terraço da casa. Ele trajava um terno escuro de verão, camisa branca e gravata lisa. Não estava nem um pouco suado. Aomami achava incrível um homem tão robusto como ele jamais transpirar, por mais que o dia estivesse quente. Ao vê-la, Tamaru apenas se limitou a fazer um rápido aceno de cabeça e, após um breve e inaudível cumprimento, manteve-se em silêncio, sem as costumeiras conversas triviais. Ele a conduziu por um longo corredor até o local em que a velha senhora a aguardava, caminhando alguns passos à frente, sem se voltar uma única vez. Aomami sabia que ele estava abalado com a morte da cadela e por isso não tinha disposição para falar de amenidades. Na conversa que tiveram ao telefone, ele disse: "Vou encontrar outro cão de guarda para substituí-la." Como se estivesse fazendo um comentário casual sobre o tempo, mas Aomami sabia que a frieza era apenas da boca para fora. Tamaru tinha grande afeição pela fêmea de pastor alemão. Era um forte vínculo de amizade, construído mutuamente ao longo da convivência. A morte repentina e inexplicável da cadela o atingira como uma ofensa pessoal, um tipo de provocação. Ao olhar para as costas silenciosas de Tamaru, amplas como um quadro negro, Aomami imaginou o tamanho da raiva contida nele. Tamaru abriu a porta da sala de estar e, após Aomami entrar, aguardou, postado diante da porta, as instruções da velha senhora. "Por enquanto, não vamos beber nada", disse ela. Tamaru fez uma breve reverência e fechou delicadamente a porta, deixando as duas a sós. Na mesa ao lado da poltrona em que a velha senhora se sentava, havia um aquário redondo com 2 quinguios vermelhos. Tanto o aquário quanto os peixinhos eram comuns, encontrados em qualquer lugar. Como em todo aquário que se presta, havia nele plantas aquáticas esverdeadas. Aomami esteve muitas vezes naquela sala ampla e elegante, mas era a primeira vez que notava aqueles quinguios. O ar-condicionado estava ajustado no nível mais fraco e, a intervalos regulares, uma tênue brisa tocava sua pele. Atrás da poltrona havia um vaso com 3 lírios brancos. Os lírios grandes e inertes pareciam pequenos animais exóticos em profundo estado de meditação. A velha senhora apontou o sofá ao lado para que Aomami se acomodasse nele. Cortinas de renda branca cobriam a janela voltada para o jardim, mas os raios de sol daquela tarde de verão incidiam com força nelas. Era estranho notar como a luminosidade ressaltava o estado de abatimento da velha senhora. Seu braço fininho mal conseguia sustentar o queixo e seu corpo parecia jogado na enorme poltrona. Os olhos estavam fundos e notava-se uma quantidade maior de rugas no pescoço. Os lábios estavam pálidos, as extremidades de suas longas sobrancelhas levemente caídas, como se pressionadas pela força da gravidade. Manchinhas brancas espalhadas no rosto indicavam que a circulação sanguínea estava mais lenta que o normal. Ela aparentava 5 ou 6 anos a mais do que a última vez que Aomami a vira, e naquele momento não parecia se importar nem um pouco em revelar seu estado de fadiga. Sua atitude era inusitada. Até onde Aomami a conhecia, ela nunca havia se descuidado da aparência. Sempre soubera canalizar a energia interior para manter uma correta postura corporal, controlar as emoções
e nunca dar indícios de senilidade, por menor que fossem. Um esforço que sempre resultou satisfatório. Algumas coisas desta casa estão diferentes do habitual, pensou Almami. Até a luminosidade da sala tinha uma tonalidade diferente. E no aposento do teto alto, repleto de móveis antigos e de bom gosto, aquele modesto aquário com quinguios vermelhos destonava de tudo. A velha senhora manteve-se em silêncio durante um bom tempo, com o cotovelo apoiado no braço da poltrona e a mão no queixo. Olhava para um espaço vazio ao lado do sofá em que a Almami se sentava. A Almami sabia muito bem que não havia nada de especial naquele ponto e que a velha senhora apenas necessitava de um lugar transitório para repousar a visão. Está com sede? Perguntou a senhora com voz serena. Não, não estou com sede, respondeu Almami. Temos chá gelado. Se quiser, pegue um copo e sirva-se à vontade. A velha senhora apontou para uma mesinha próxima à porta de entrada. Sobre ela havia uma jarra de chá gelado com rodelas de limão e cubos de gelo. Ao lado da jarra, 3 copos de vidro lapidados, personalizados com cores diferentes. Muito obrigada, disse Almami. Continuou sentada, aguardando o que a velha senhora tinha a lhe dizer. A velha senhora novamente guardou silêncio durante um tempo. Ela precisava contar alguma coisa, mas ao mesmo tempo queria protelar ao máximo o momento de dizê-la. Era, portanto, um silêncio reticente, cheio de significados. A velha senhora deu uma rápida olhada no aquário e, resignada, finalmente fitou Almami. Os lábios estavam cerrados e, intencionalmente, as extremidades arqueavam-se levemente para cima. Tamaro já te contou que a cadela que tomava conta do abrigo morreu e que, até agora, não temos nenhuma ideia de como foi que isso aconteceu? Perguntou. Ele me contou. Depois disso, Tsubasa desapareceu. Almami franziu levemente as sobrancelhas. Desapareceu? Ela sumiu, provavelmente durante a noite. Hoje de manhã, ela havia desaparecido. Almami cerrou os lábios, tentando encontrar palavras que custavam a sair. Mas a senhora me disse outro dia que alguém sempre dormia com Tsubasa, inclusive no mesmo quarto, como precaução. Isso mesmo, mas a mulher que a acompanhava dormiu tão profundamente que não percebeu que ela havia sumido. Somente ao amanhecer é que ela viu que Tsubasa não estava na cama. O pastor alemão morreu e no dia seguinte Tsubasa sumiu, disse Almami, reconfirmando a sequência dos fatos. A velha senhora concordou. Ainda não podemos afirmar que existe alguma relação entre esses 2 acontecimentos, mas para mim existe. Sem nenhuma intenção, Almami olhou o aquário. A velha senhora também a observou.
como se estivesse seguindo a mirada de Almami. Os dois quinguios nadavam tranquilamente dentro do lago contido no vidro, movendo delicadamente as barbatanas. A luminosidade do verão provocava uma estranha refração no aquário, criando a ilusão de se estar contemplando as profundezas do mar, repleta de mistérios. Comprei os quinguios para Tsubasa, disse a velha senhora olhando para o Mami em tom de explicação. Havia uma feirinha no centro comercial de Azabu e levei Tsubasa para dar um passeio. Achei que não era bom para a saúde dela ficar enfurnada no quarto. É claro que Tamaru nos acompanhou. Foi quando comprei o aquário e os quinguios. Tsubasa tinha gostado muito deles. Deixamos o aquário com os peixinhos no quarto dela e ela ficava o dia todo olhando para eles. Parecia nunca se cansar. Depois que ela desapareceu, resolvi trazê-lo para cá. Sabe de uma coisa? Ultimamente eu também me pego olhando atentamente para eles. Sei que pode parecer estranho, mas realmente nunca me canso de olhar para eles. Até então eu nunca tinha parado para observá-los tão atentamente. Tem alguma ideia de onde ela pode ter ido? Perguntou Almami. Não faço a mínima ideia, disse a velha senhora. Ela não tem nenhum parente para acolhê-la e até onde sei, não existe nenhum lugar neste mundo aonde ela pudesse ir. Existe alguma possibilidade de ela ter sido levada à força? A velha senhora balançou a cabeça num gesto ligeiramente nervoso, como se afugentasse um mosquito invisível. Não, a menina apenas foi embora. Ninguém a levou à força. Se isso tivesse acontecido, as pessoas teriam acordado. As mulheres do abrigo costumam ter um sono muito leve. Acho que foi Tsubasa que resolveu ir embora. Ela desceu as escadas, destrancou a porta da frente sem barulho e deixou o abrigo. Eu consigo imaginar a cena. A cadela não latiria se ela fizesse isso, mas o fato é que a cadela tinha morrido na noite anterior. Tsubasa saiu de pijama, apesar de uma muda de roupa estar dobrada num canto do quarto, e com certeza não levou nenhum dinheiro. A expressão no rosto de Almami ficou ainda mais alterada. Sozinha? E de pijama? A velha senhora assentiu. Isso mesmo. Aonde poderia ir uma garota de 10 anos sozinha, de pijama, sem nenhum tostão no bolso, no meio
da noite. É uma situação inconcebível, mas não sei por quê. A atitude dela não me parece tão estranha. Não mesmo. Tenho a impressão de que era algo inevitável. Por isso, não estou atrás de seu paradeiro. Por enquanto, não estou fazendo nada. Fico apenas observando os quinguios. A velha senhora olhou rapidamente o aquário antes de se voltar para Umami. Eu sei que não vai adiantar nada procurá-la. A menina foi para um lugar que está fora do nosso alcance. Ao dizer isso, a velha senhora tirou a mão do queixo e soltou lentamente todo o ar preso nos pulmões. Em seguida, pousou as mãos sobre o colo. Por que será que ela resolveu ir embora? Perguntou a Umami. No abrigo, pelo menos, ela estava protegida. E se não tinha para onde ir? Não sei o motivo, mas acho que tem a ver com a morte da cadela. Desde o dia em que ela veio para cá, sempre fui muito carinhosa com a cadela. Era uma afeição mútua. Eram como amigas de verdade. Por isso, Tsubasa ficou muito triste com sua morte, ainda mais por ter sido sangrenta e misteriosa. Todas as pessoas do abrigo ficaram chocadas. Acho que a trágica morte da cadela foi uma espécie de mensagem para Tsubasa. Mensagem? Uma mensagem alertando-a de que não devia ficar aqui, que eles já sabiam onde ela estava escondida e que, se não saísse, algo ainda pior poderia acontecer com as pessoas ao seu redor. Uma mensagem desse tipo. Os dedos da velha senhora sobre seu colo marcavam com passos precisos de um tempo imaginário. A Umami aguardou a continuação da conversa. Acho que ela entendeu a mensagem e por isso resolveu fugir. Eu não creio que tenha partido por vontade própria. Acho que ela se viu obrigada a ir embora, mesmo sabendo que não tinha para onde ir. É insuportável para mim pensar que uma garota de apenas 10 anos precisou tomar esse tipo de decisão. A Umami quis esticar os braços e segurar as mãos da velha senhora, mas achou melhor se conter. A conversa ainda não tinha terminado. A velha senhora continuou. Acho desnecessário dizer o quanto isso me abalou. É como se tivessem arrancado uma parte de mim. Minha intenção era adotá-la oficialmente como minha filha, embora isso não fosse tarefa fácil.
mas era algo que eu realmente desejava, ciente das dificuldades que enfrentaria. Caso a adoção não desse certo, eu não teria o direito de culpar ninguém. Mas, na idade em que estou, essas coisas se tornam uma carga difícil de suportar. Quem sabe, dia desses, Tsubasa volte? Afinal, ela não tem dinheiro nem para onde ir. Gostaria de pensar assim, mas creio que isso não vai acontecer, disse a velha senhora com a voz inexpressiva. Ela tem apenas 10 anos, mas já tem consciência das coisas e por isso decidiu ir embora. Provavelmente ela não voltará aqui por conta própria. Com licença, disse ao mame. Levantou-se e se dirigiu à mesinha onde se serviu de chá gelado num copo azul. Ela não estava realmente com sede, mas precisava ganhar tempo para organizar os pensamentos. Após se sentar novamente no sofá, tomou um pequeno gole e colocou o copo sobre o tampo de vidro da mesa. Por enquanto, vamos deixar esse assunto de Tsubasa, disse a velha senhora após aguardar ao mame se acomodar novamente no sofá. Para colocar um ponto final nas emoções, endireitou a coluna e entrelaçou firmemente os dedos sobre o colo. Agora vamos falar de Sakigaki e o tal líder. Quero te contar o que descobrimos sobre ele. Esse é o motivo principal de te ter chamado aqui. No final das contas, esse assunto também está relacionado a Tsubasa. Almami assentiu com a cabeça. Ela previra que o assunto deveria ser este. Como já falei outro dia, temos que resolver a questão desse líder, custe o que custar. Ou seja, precisamos mandá-lo para o outro mundo. Você sabe muito bem que ele costuma estuprar meninas de mais ou menos 10 anos, todas antes da primeira menstruação. Esse líder inventou uma doutrina qualquer e, para justificar seus atos, aproveita a estrutura religiosa do grupo e de seus fiéis. Mandei fazer uma investigação minuciosa sobre ele, colhendo informações através de várias fontes, e para tanto gastei muito dinheiro. Não foi fácil. Tive de dispor de um montante bem maior do que o previsto, mas no final descobrimos que 4 meninas foram estupradas. A 4ª foi Tsubasa. Almami pegou o copo sobre a mesa e tomou um gole de chá gelado. Não sentiu nenhum gosto. Era como se houvesse na boca um chumaço de algodão absorvendo o chá. Ainda não temos informações detalhadas, mas 2 das 4 meninas ainda vivem lá dentro, disse a velha senhora. Elas pertencem ao círculo de pessoas
próximas ao líder, e a função delas é semelhante à de donzelas virgens dos santuários shintoístas. Elas jamais aparecem diante dos demais seguidores. Não se sabe ao certo se essas meninas estão nesse lugar por vontade própria ou por não conseguirem fugir. Também não sabemos se elas continuam a manter relações sexuais com o líder. A única informação que temos é de que elas ainda vivem com ele, como se fossem uma família. A morada do líder fica numa área restrita. Os seguidores não têm acesso a ela. Há muitas coisas envoltas em mistério. O copo de vidro sobre a mesa começara a suar. A velha senhora fez uma pausa para normalizar a respiração e continuou. Uma coisa, porém, é certa. Dentre as 4, a primeira vítima foi a própria filha dele. Almami franziu o senho. Seus músculos faciais começaram a se movimentar de modo autônomo, alterando enormemente sua fisionomia. Ela tentou dizer algo, mas não conseguiu articular as palavras. É isso mesmo. A primeira menina que esse homem estuprou foi a própria filha. Isso foi há 7 anos, quando ela tinha 10 anos, disse a velha senhora. A velha senhora pegou o interfone e pediu a Tamaro uma garrafa de xerez e 2 taças. Enquanto elas o aguardavam, cada uma em silêncio procurava organizar seus pensamentos. Tamaro trouxe no carrinho uma garrafa nova de xerez e 2 elegantes taças de fino cristal. Após colocar a garrafa e as taças sobre a mesa, ele abriu o xerez com gestos firmes e precisos, como a torcer o pescoço de uma galinha. Em seguida, serviu a bebida nas taças de maneira pomposa. Com um gesto de aprovação da velha senhora, ele fez uma breve reverência e, como sempre, deixou a sala sem proferir uma única palavra e sem se fazer ouvir. Não era apenas a questão do cachorro, pensou Almami. Tamaro também estava profundamente magoado pelo sumiço da menina, bem diante de seus olhos, e por ela ser uma pessoa tão querida pela velha senhora. Mas não era sua responsabilidade. Ele não morava no local do trabalho e, a não ser em casos especiais, no final do dia voltava a pé para casa a 10 minutos dali. Tanto a morte da cadela quanto o desaparecimento da menina ocorreram durante a noite, e ambas as situações pareciam inevitáveis. Sua responsabilidade era proteger a velha senhora e a mansão dos Salgueiros, e seria difícil cuidar igualmente do abrigo no terreno ao lado da mansão. Mesmo assim, para Tamaro, os acontecimentos eram entendidos como uma falha pessoal, uma afronta imperdoável. Você está preparada para dar um jeito nele? A velha senhora perguntou. Estou. Almami prontamente respondeu. O serviço não será fácil, disse a velha senhora. Bem, sempre que solicitamos a você um trabalho, significa que não é fácil.
mas desta vez trata-se de algo excepcionalmente difícil. Farei o possível para ajudá-la, mas não posso garantir sua total segurança. Esse serviço é muito mais arriscado do que os outros que você fez. Estou ciente disso. Eu já disse antes que não queria te mandar para um local perigoso, mas, honestamente, nesse caso, as opções são muito limitadas. Tudo bem, disse Almami. Não podemos deixar esse homem viver. A velha senhora pegou a taça e tomou um pequeno gole de xerez. Novamente, ficou um bom tempo olhando os quinguios. Nas tardes de verão, sempre gostei de tomar xerez em temperatura ambiente. Em dias quentes, não gosto de bebida gelada. Após uma taça de xerez, costumo tirar um cochilo. Quando menos espero, já estou dormindo. Ao acordar, não sinto mais tanto calor. Às vezes penso em como seria bom morrer assim. Tomar uma taça de xerez numa tarde de verão, deitar no sofá, dormir e nunca mais acordar. Almami pegou sua taça e também tomou um gole. Ela não apreciava muito o gosto da bebida, mas uma coisa era certa. Naquele momento, ela precisava beber algo. Ao contrário de quando tomou o chá gelado, desta vez conseguiu sentir o gosto da bebida. Sentiu na língua o gosto forte e intenso do álcool. Gostaria que você me respondesse com toda sinceridade, disse a velha senhora. Você tem medo de morrer? Almami não levou muito tempo para responder e, balançando a cabeça, disse: o que sinto não é bem medo, principalmente levando em conta a vida que levo. A velha senhora abriu um singelo sorriso. Ela parecia estar um pouco mais rejuvenescida. Os lábios haviam recuperado a vitalidade. Conversar com Almami estava lhe fazendo bem. Ou a pequena quantidade de xerez começava a fazer efeito. Mas você tem um certo homem de quem gosta, não tem? Sim, eu tenho, mas a possibilidade de ficar com ele é praticamente nula. Por isso, mesmo que eu morra, não tenho praticamente nada a perder. A velha senhora estreitou os olhos. Existe algum motivo concreto para você achar que não vai ficar com ele? Nenhum em especial, respondeu Almami, a não ser o fato de eu ser quem sou. Você não tem nenhuma intenção de procurá-lo? Almami balançou a cabeça negativamente. O mais importante para mim é saber que eu o desejo do fundo do meu coração. A velha senhora olhou para Almami admirada. Você é uma pessoa muito determinada. A necessidade me tornou assim.
disse ela, encostando a taça de xerez nos lábios e apenas fingindo beber. Não sou assim porque quero. Durante um breve espaço de tempo, o silêncio reinou absoluto na sala. Os lírios pendiam cada vez mais e os quinguios nadavam em meio à estranha refração criada pela luminosidade. É possível criar uma situação em que você e o líder fiquem a sós, disse a velha senhora. Não vai ser fácil e pode levar um certo tempo. No entanto, posso conseguir isso. Então você fará o que sempre fez. Mas desta vez você terá de desaparecer. Terá de fazer uma cirurgia plástica no rosto e, claro, terá de largar esse trabalho e mudar-se para um lugar bem distante. Também terá de mudar de nome, jogar fora tudo o que é seu. Você se tornará outra pessoa. Obviamente, você será generosamente recompensada. Assumirei todas as demais responsabilidades. Está de acordo? Como acabei de dizer, não tenho nada a perder. Trabalho, nome, a vida que tenho em Tóquio, isso tudo não tem nenhum significado especial. Não tenho nenhuma objeção, disse a Umami. Mesmo mudando o seu rosto, será que vou ficar melhor? Se você quiser, é possível, respondeu a velha senhora com uma expressão séria no rosto. É claro que existe um certo limite, mas podemos mudar seu rosto da forma que você desejar. Vou aproveitar e pedir para aumentar os seios. A velha senhora assentiu. Acho uma boa ideia. Quero dizer, vai ajudar a enganar as pessoas. É brincadeira, disse a Umami, atenuando a expressão. Não posso me gabar, mas não me importo de mantê-los como são. São leves e fáceis de carregar. Vai ser muito trabalhoso ter de comprar sutiãs de outro tamanho. Se esse for o motivo, posso comprar quantos você quiser. Isso também é uma brincadeira? Disse a Umami. A velha senhora sorriu. Desculpe-me, é que não estou acostumada a vê-la brincar. Não vejo problema em fazer plástica, disse a Umami. Nunca pensei em fazer esse tipo de cirurgia, mas também não tenho nenhuma objeção. Eu mesma nunca gostei muito do meu rosto e tampouco tive alguém que gostasse dele. Você também terá de deixar
seus amigos. Não tenho ninguém a quem chamar de amigo, respondeu Almami, mas logo se lembrou de Ayumi. Talvez sentisse sua falta caso Almami sumisse para sempre, ou se sentisse traída com essa atitude. Mas, desde o início, Almami sabia que seria difícil manter a amizade. Era arriscado demais ter uma amiga que trabalhava na polícia. Eu tive 2 filhos, disse a velha senhora. Um menino e uma menina, 3 anos mais nova. Minha filha morreu. Como você já sabe, ela se suicidou. Ela não teve filhos. O meu filho, por inúmeros motivos, não se dá bem comigo. Há tempos que não nos falamos. Tenho 3 netos, mas não os vejo há muito tempo. Porém, quando eu morrer, a maior parte da minha fortuna será herdada por esse filho e pelos 3 netos. Isso ocorre automaticamente. Hoje, ao contrário de antigamente, o testamento por escrito não tem muita validade. De qualquer modo, por enquanto tenho dinheiro suficiente para viver bem. Se você conseguir cumprir esta tarefa, minha intenção é doar para você uma grande parte da minha fortuna. Por favor, não me leve a mal. Não pense que estou te comprando com este dinheiro. O que estou tentando dizer é que considero você como minha filha. Para falar a verdade, eu queria muito que você realmente fosse minha filha. Almami observou em silêncio a velha senhora e havia notado de súbito que ainda segurava a taça de xerez e a colocou sobre a mesa. Depois, a velha senhora reclinou-se novamente e, observando as belíssimas pétalas dos lírios, sentiu seu intenso perfume, para em seguida retribuir o olhar de Almami. Como eu disse anteriormente, minha intenção era adotar Tsubasa e cuidar dela, mas no final eu a perdi. Não pude sequer ajudá-la. Fiquei de braços cruzados acompanhando ela partir sozinha pela escuridão da noite. E agora estou te mandando para um local que pode ser o mais perigoso de todos. Eu não queria fazer isso, mas não há outra saída se quisermos cumprir nosso objetivo. A única coisa que posso fazer é proporcionar uma boa compensação material. Almami ouvia atentamente o que a velha senhora lhe dizia. Quando ela se calou, Almami escutou o gorjear dos pássaros do lado de fora, até o momento em que voaram para outro lugar. Haja o que houver, é preciso dar um jeito
nesse homem, disse ao Mami. Neste momento, é a coisa mais importante a fazer. Agradeço muito sua consideração por mim. A senhora deve saber que tive motivos para deixar os meus pais e que meus pais também tiveram motivos para me abandonar quando eu era criança. Para trilhar meu caminho foi inevitável ter de renunciar aos laços afetivos com a família. Precisei adaptar os meus sentimentos para conseguir viver sozinha. Não foi fácil. Às vezes eu me sentia um lixo, um resto humano imundo e sem valor. Por isso, sinto muita gratidão por suas palavras. Mas agora é tarde para eu mudar o meu jeito de pensar e viver. No entanto, o caso de Tsubasa é diferente. Ela ainda tem salvação. Por favor, não desista dela tão facilmente. Não perca as esperanças de tentar trazê-la de volta. A velha senhora concordou. Acho que me expressei mal. É claro que eu não desisti de Tsubasa. Farei de tudo para trazê-la de volta. No entanto, como você pode perceber, agora me sinto muito cansada. O fato de eu não ter conseguido ajudá-la me causou um profundo sentimento de impotência. Preciso de tempo para recuperar minhas energias. E o cansaço pode ser por conta da idade. Por mais tempo que eu espere, talvez não consiga recuperar minha energia de outrora. Al-Mami levantou-se do sofá e foi para perto da velha senhora. Sentou-se no braço da poltrona e segurou suas mãos finas e elegantes. A senhora é uma mulher de garra e, mais do que ninguém, conseguirá criar forças para sobreviver. Agora a senhora está chocada e se sente cansada. Deite-se e tente descansar um pouco. Quando acordar, com certeza, já estará se sentindo melhor. Obrigada, disse a velha senhora, segurando a mão de Al-Mami. Realmente, o melhor a fazer é dormir um pouco. Eu já vou me retirar, disse Al-Mami. Aguardarei o seu contato. Vou deixar tudo em ordem, mesmo não tendo muitas coisas. Ajeite as coisas de modo que você possa se mudar a qualquer hora. Se faltar algo, posso providenciar rapidamente. Boa noite. Não se preocupe. Vai dar tudo certo. A velha senhora concordou e fechou os olhos. Al-Mami olhou novamente o aquário sobre a mesa e, após inspirar profundamente o perfume dos lírios, deixou para trás a sala de pé direito alto. Tamaro a aguardava no terraço de entrada. Eram 5 horas, mas o sol ainda estava alto e seus raios ainda não tinham perdido a intensidade. Os sapatos de cordovão preto, sempre impecavelmente lustrados, refletiam a luz do sol a ponto de ofuscar a vista. E, a despeito de haver algumas nuvens brancas no céu, elas se agrupavam num canto como se não quisessem atrapalhar o sol. Ainda era cedo para terminar a época das chuvas, mas ultimamente os dias eram como os de pleno verão. As cigarras cantavam em meio às árvores do jardim. O canto, porém, não era tão vigoroso. Elas pareciam cerimoniosas, apesar de seguramente anunciarem a chegada do calor.
O mundo mantinha sua ordem. As cigarras cantavam, as nuvens de verão passeavam no céu e os sapatos de couro de Tamaro não apresentavam manchas. O estranho era que, para Umami, tudo era uma novidade. Era novidade perceber que o mundo conservava as coisas sem alterá-las. Tamaro, será que podemos conversar um pouco? Você tem um tempo? Perguntou a Umami. Tudo bem, respondeu Tamaro sem mudar a expressão. Estou com tempo. Aliás, passar o tempo é uma das funções do meu trabalho, disse sentando-se numa das cadeiras do jardim em frente ao terraço. A Umami sentou-se ao lado dele. O beiral do telhado bloqueava os raios de sol e os dois ficaram protegidos por uma sombra fresca. Sentia-se o aroma das plantas em broto. Chegou o verão, disse Tamaro. As cigarras começaram a cantar, disse a Umami. Este ano, as cigarras começaram a cantar mais cedo. Daqui a pouco, esta área vai começar a ficar barulhenta, a ponto de doer os ouvidos. Quando estive numa cidade próxima às cataratas do Niágara, o canto das cigarras também era ensurdecedor. Uma cantoria ininterrupta de manhã até à noite. 1 milhão de cigarras de tudo quanto é tamanho, cantando ao mesmo tempo. Então, quer dizer que você já esteve nas cataratas do Niágara? Tamaro confirmou. Era a cidade mais entediante do mundo. Fiquei naquele lugar durante 3 dias, sozinho, sem fazer absolutamente nada, apenas escutando o barulho das cataratas. E o barulho era tamanho que eu não conseguia sequer ler um livro. O que você foi fazer 3 dias sozinho nas cataratas? Tamaro não respondeu. Limitou-se a balançar discretamente a cabeça. Tamaro e a Umami permaneceram em silêncio durante um tempo, escutando atentamente o modesto canto das cigarras. Queria te pedir um favor, disse a Umami. Isso despertou o interesse de Tamaro. A Umami não era de pedir favores. É um pedido um tanto incomum e por isso espero que não me leve a mal, disse ela. Não sei se vou poder ajudá-la, mas não custa nada ouvir. Por uma questão de educação, nunca me recuso a escutar o pedido de uma dama. Preciso de uma pistola, disse a Umami com frieza. Uma que caiba na bolsa, que não dê um coice muito forte, mas de alto poder destrutivo, confiável. Não pode ser uma arma recondicionada ou uma cópia fabricada nas Filipinas. Se eu for usá-la, será uma única vez. Basta ter uma única bala. Houve um silêncio, durante o qual Tamaro não tirou os olhos de Umami. Seu olhar não se movia 1 milímetro. Ele respondeu calmamente, chamando sua atenção. Neste país, pela lei, o cidadão comum é proibido de portar armas. Você sabe disso, não sabe? É claro que sei. Quero deixar bem claro que nunca fui acusado criminalmente, disse Tamaro. Em outras palavras, não tenho antecedentes. Não vou negar que já cometi alguns deslizes, mas, como nunca fui fichado, sou um cidadão que se pode considerar perfeito, íntegro e imaculado. Sou gay, mas isso não é contra a lei.
Pago corretamente os impostos e posso votar nas eleições, apesar de meus candidatos nunca serem eleitos. Pago todas as multas de trânsito dentro do prazo e, nesses últimos 10 anos, nunca fui autuado por excesso de velocidade. Estou inscrito no Seguro Nacional de Saúde, debito os impostos de transmissão da NHK na minha conta bancária e tenho os cartões American Express e Mastercard. Apesar de não pensar nisso agora, se eu quisesse, poderia fazer um empréstimo de 30 anos para adquirir a casa própria. Isso tudo me deixa muito satisfeito. Você está pedindo que uma pessoa considerada exemplar lhe arrume uma arma. Está ciente disso? É por isso que disse para você não levar a mal o meu pedido. Realmente, foi o que você disse. Sinto muito, mas é que não conheço mais ninguém para pedir isso. Tamaro fez um barulho abafado e quase imperceptível no fundo da garganta. Vamos supor que eu tenha condições para conseguir uma arma. Nesse caso, seria ajuizado eu lhe fazer a seguinte pergunta. Afinal, em quem você pretende atirar? A umami apontou a própria têmpora com o dedo indicador. Possivelmente aqui. Tamaro ficou observando o dedo de Almami sem demonstrar qualquer tipo de reação. A próxima pergunta seria: por quê? Porque eu não quero ser capturada. Não tenho medo de morrer. No caso de ser presa, sei que sentirei medo e será desagradável, mas isso é algo que posso suportar. O problema, no entanto, é ser capturada por um bando que não conheço e ser torturada por eles. Não quero ter de revelar nomes. Você me entende, não é? Entendo. Não tenho intenção de matar ninguém e tampouco pretendo assaltar um banco. Por isso, não preciso de uma arma exagerada como uma semiautomática de 20 tiros. O que eu quero é uma arma compacta e de coice reduzido. Que tal veneno? É bem mais fácil de conseguir. Leva muito tempo pegar o veneno e tomá-lo. Antes de eu morder a cápsula, alguém pode meter a mão na minha boca e me impedir de engolir. Se eu tiver uma arma, posso impedir a aproximação do inimigo e também pôr um ponto final na situação. Tamaro ficou um bom tempo pensando sobre isso. A sobrancelha direita arqueou-se levemente. Eu preferia não te perder, disse Tamaro. Até que eu gosto de você. Pessoalmente, quero dizer. A umami esboçou um leve sorriso. Você quer dizer como uma pessoa do sexo feminino? Sem alterar a expressão, Tamaro respondeu. Não importa se é homem, mulher ou mesmo um cachorro. São poucos os indivíduos de quem realmente gosto. Entendo, disse a umami. Além disso, a minha principal função como subordinado é garantir o bem-estar e a saúde da madame, e nesse sentido, sou um profissional. Isso está mais que óbvio. Sendo assim,
Vou ver o que posso fazer, mas não garanto nada. Talvez eu consiga encontrar algum conhecido que possa ajudar. No entanto, esse é um assunto extremamente delicado. Não se trata de comprar um cobertor elétrico pelo correio. Vou precisar de pelo menos uma semana para te dar uma resposta. Por mim, tudo bem, disse a Umami. Tamaro fechou um pouco os olhos para ouvir as cigarras cantando nos arvoredos. Vou rezar para que tudo corra bem, dentro das possibilidades. Farei o que estiver ao meu alcance. Obrigada. O próximo trabalho provavelmente será o último. Talvez eu nunca mais te encontre. Tamaro esticou os braços, as palmas para cima, como um homem esperando a chuva no meio do deserto, mas não disse nada. Suas mãos eram grandes e volumosas, e nela havia algumas cicatrizes. Pareciam mais a parte de uma enorme máquina do que de um corpo humano. Não gosto de dizer adeus, disse Tamaro. Eu não tive oportunidade de dizer adeus aos meus pais. Eles morreram? Não sei se estão vivos ou mortos. Eu nasci na ilha de Sakhalina, um ano antes do fim da guerra. Naquela época, a parte sul da ilha era território japonês e se chamava Karafuto. No verão de 1945, o exército russo ocupou essa área e meus pais foram capturados como prisioneiros de guerra. Se não me engano, meu pai trabalhava nas instalações portuárias. A maioria dos japoneses civis capturados foi rapidamente repatriada, mas como meus pais eram coreanos que foram trabalhar na ilha, não puderam voltar ao Japão. O governo japonês negou a volta deles, alegando que, com o fim da guerra, os coreanos não eram mais considerados súditos do Império Japonês. É uma história horrível. Não houve um pingo de boa vontade por parte do governo japonês. Se meus pais quisessem, poderiam voltar para a Coreia do Norte, mas não para a Coreia do Sul, porque naquela época a União Soviética não reconhecia a Coreia do Sul como país. Meus pais eram de uma vila de pescadores nos arredores de Pusan. Não queriam ir para a Coreia do Norte. Eles não tinham parentes e não conheciam ninguém lá. Eu, que ainda era bebê, fui entregue a um casal de japoneses que retornavam para o Japão. E foi assim que cheguei a Hokkaido. Era uma época em que a situação da ilha de Sakhalina era lastimável. Faltava comida e os soldados russos tratavam muito mal os prisioneiros. Meus pais tinham outros filhos pequenos. Não havia como cuidar de mim naquele lugar. Eles me mandaram para Hokkaido com a esperança de nos reencontrarmos. Ou, quem sabe, apenas encontrar um jeito viável para se livrar de mim. Não sei os detalhes. De qualquer modo, nunca mais nos vimos. Acho que meus pais ainda vivem na ilha de Sakhalina, se estiverem vivos. Você se lembra de seus pais? Não tenho nenhuma lembrança. Eu tinha 1 ano e pouco quando me separei deles. O casal cuidou de mim durante um tempo, mas depois me colocaram num orfanato no meio das montanhas, perto da cidade de Hakodate. Acho que esse casal também não tinha mais condições de cuidar de mim. O orfanato era administrado por um grupo de católicos e era um lugar muito difícil para se viver.
Logo após o término da guerra, surgiram muitos órfãos e o local carecia de comida e calefação. Para sobreviver, era preciso fazer muitas coisas, disse Tamaro, olhando rapidamente o dorso da mão direita. Lá fui adotado formalmente. Fui registrado como japonês e me deram um nome japonês, Kenichi Tamaro. Meu sobrenome verdadeiro é Park, mas existem milhões de coreanos com esse sobrenome, tanto quanto as estrelas do céu. Almami e Tamaro estavam sentados lado a lado, atentos ao canto das cigarras. Você devia arrumar outro cachorro, disse Almami. A madame também me disse isso, que é preciso ter um novo cão de guarda no abrigo, mas ainda não consigo aceitar essa ideia. Entendo o que você está sentindo, mas é melhor encontrar um. Não sou a pessoa mais apropriada para lhe dar conselhos, mas acho que é o melhor a fazer. Vou providenciar, disse Tamaro. Realmente é necessário ter um cão de guarda devidamente treinado. Vou entrar em contato com o canil o quanto antes. Almami olhou o relógio e se levantou. Ainda faltava um tempo até o pôr do sol, mas o céu já dava indícios de anoitecer. Um azul diferente, mesclando-se ao azul da tarde. Seu corpo sentia sutilmente os efeitos do xerez. Será que a velha senhora ainda estaria dormindo? Segundo Chekhov, disse Tamaro, levantando-se lentamente. Se uma arma aparece na história, ela tem de ser disparada. Como assim? Tamaro ficou de frente para Almami. Ele era um pouco mais alto que ela. Ele quer dizer que não se deve inserir numa história um objeto desnecessário. Se aparecer uma pistola em algum momento, ela deve ser disparada. Chekhov gostava de escrever histórias sem ornamentos supérfluos. Almami ajeitou as mangas do vestido e colocou a bolsa no ombro. Pelo visto, isso te preocupa. Você acha que, se eu tiver uma pistola, vou ter de necessariamente usá-la em algum momento? Do ponto de vista de Chekhov, sim. Sendo assim, você prefere não me entregar a arma. É perigoso e ilegal. Além do mais, Chekhov é um escritor confiável. Mas isso não é uma ficção. Estamos falando do mundo real. Tamaro estreitou os olhos e mirou atentamente o rosto de Almami. Em seguida, abriu lentamente a boca para dizer: quem pode afirmar isso?